Você já sentiu o coração perturbado, mesmo crendo em Deus? Já teve fé, mas ainda assim sentiu medo do futuro, uma ansiedade sobre o que está por vir? Em João, capítulo 14, Jesus fala exatamente com pessoas assim, que têm fé, mas que também sentem o peso das incertezas. E hoje, essa palavra não é só para os discípulos que estavam lá com ele, é para mim e para você. Para a gente entender a força dessa mensagem, precisamos voltar no tempo. João 14 acontece momentos antes da cruz. Jesus está se despedindo e os discípulos estão confusos, com medo, inseguros. O mestre deles, aquele que era a rocha, o guia, estava anunciando sua partida. Imagina a aflição no coração deles. E é nesse cenário de caos e de dor que Jesus começa dizendo algo poderoso. Uma instrução que atravessa os séculos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Ele não diz que os problemas vão desaparecer, mas nos ensina que a fé, a confiança nele, impede que o nosso coração se perca no meio desses problemas. A fé é a nossa âncora na tempestade. E logo depois, ele faz uma das promessas mais lindas da Bíblia. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito. Vou preparar-vos lugar. Pensa comigo. Jesus não está falando apenas de um lugar físico no céu, como se fosse um destino final de uma viagem. Ele está falando de pertencimento, de segurança, de propósito. Ele está dizendo que para cada um de nós existe um lugar preparado, um lugar onde somos esperados, um lugar onde pertencemos. Mesmo quando você não entende o agora, o que está acontecendo na sua vida hoje, saiba que Deus já preparou o depois. Quem confia em Cristo não caminha rumo ao acaso, caminha rumo à promessa. A conversa continua e os discípulos, ainda confusos, perguntam: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? A resposta de Jesus é, talvez, a declaração mais importante de toda a Bíblia. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba a profundidade disso. Jesus não aponta um caminho. Ele não entrega um mapa com várias opções. Ele se apresenta como o próprio caminho. Vamos quebrar isso para entender melhor? O caminho é a direção, a rota segura em meio à confusão do mundo. A verdade é o fundamento, a rocha firme onde construímos nossa vida, em um mundo de mentiras e enganos. E a vida é o propósito, o sentido, a razão pela qual o nosso coração bate. Sem Jesus, até pode existir movimento, correria, agitação, mas não existe sentido. É como dirigir em alta velocidade sem saber para onde está indo. Mas Jesus sabia que, mesmo com essa promessa, o coração humano sentiria saudade, sentiria o vazio da sua ausência física. Por isso, ele continua e diz algo que traz um consolo imenso. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E como ele faz isso? Ele promete o Espírito Santo, o Consolador, que viria para nos ensinar todas as coisas, para nos guiar, para nos lembrar das suas palavras e, acima de tudo, para estar conosco sempre. Você pode, às vezes, se sentir sozinho no ambiente, no seu quarto, no seu trabalho, mas você nunca estará sozinho na caminhada. O Espírito Santo é a presença constante de Deus em nós. E lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência. É treinamento para a nossa confiança. É no silêncio que nossa fé aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. E o mais incrível é que essa verdade não começa no Novo Testamento, séculos antes de Jesus caminhar na Terra. O livro de Provérbios, no capítulo 8, já nos dava uma pista. Lá, a sabedoria é personificada. Ela fala como uma pessoa, convidando todos a ouvi-la. E no verso 35, a sabedoria diz: porque o que me acha, acha a vida e alcança a favor do Senhor. Agora, vamos conectar os pontos. Em João 14, Jesus diz: eu sou a vida. Em Provérbios 8, a sabedoria diz que quem me acha, acha a vida.
Percebe? Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Aquele convite antigo de Provérbios encontra seu cumprimento perfeito em Cristo. Buscar Jesus é andar em sabedoria. Ouvir Jesus é escolher a vida. Então, depois de toda essa jornada, por João 14, a pergunta que fica para nós hoje é: o que você tem buscado? Você tem buscado apenas respostas para os seus problemas, soluções rápidas, um alívio momentâneo para a sua ansiedade? Ou você tem buscado o próprio Cristo? Porque a promessa é clara. Quem acha Jesus, acha o caminho, encontra a verdade e recebe a vida em abundância. Quem anda na sabedoria, que é Cristo, permanece na vida que vem de Deus. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que é a resposta. Se essa palavra falou com você, se tocou seu coração, eu te convido a curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no nosso canal para continuarmos crescendo. Juntos na fé, que Jesus, o caminho vivo, a verdade eterna e a vida abundante, guie cada passo da sua jornada. E não se esqueça, você já falou com Deus? Hoje,